noite a todos. É uma honra estar aqui hoje, né, com os auspícios aí da TV Mais. Nessa noite aqui de sábado, nós estamos transmitindo pela primeira vez no sábado, 8 horas da noite, mas esse programa vai ser retransmitido algumas vezes aí no canal. Então eu queria muito agradecer, né, o Edgar Tavares, nosso produtor, e agradecer muito a presença do Ramon aqui, com quem a gente vai conversar um pouco sobre esse acontecimento, né, que tem marcado os nossos dias, né, agora que finalmente estamos livres ou não estamos livres, mas pelo menos já estamos um pouco mais tranquilos em relação à pandemia, vem essa notícia da guerra, né, Ramon? É só para, né, a gente não poder comemorar. E pior que com isso vem todos os oportunistas, todos esses aumentos de preço, alguns realmente relacionados à guerra, outros aumentos sucessivos aí em cadeia, né, de preços, né? Tá uma loucura, né, Ramon? Primeiro, boa noite, Luiz, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com os amigos da TV Mais, nesse seu programa o Contraponto, que eu já estive em outras oportunidades. Fico muito satisfeito de estar aqui. E realmente, como você disse, Luiz, a gente estava numa situação pandêmica, uma peste, né? Vamos dizer, um dos cavaleiros do Apocalipse, né? A peste, e daqui a pouco vem o outro, que é a guerra, né? Então, saímos de um, caímos para o outro. E, de uma certa forma, direta e indiretamente, as bombas que explodem lá em Kiev arrebentam aqui também. Quer dizer, você citou aí a questão do combustível, outros produtos, né, dos defensivos, por exemplo, que nós somos dependentes do que vem de lá, né, daquela região, e o Brasil ainda não é autossuficiente, nem um pouco, nem passa perto, né, dos fertilizantes, né, muito embora há uma vocação do agronegócios, mas essa parte da estrutura, do apoio ao agronegócio ainda é muito carente no Brasil. E nós estamos vendo aí uma situação assim, a cada dia que passa, a economia se agravando. Hoje eu fui colocar combustível, fiquei assim, né, absurdo, né, o ponteiro lá do reservatório nem mexeu direito. Quer dizer, e a gente tem que ver que os tempos agora são sim tempos de guerra e de contenção. Vamos economizar porque a situação não está fácil, né? É o jeito. Que loucura. São tempos difíceis, as empresas estão passando por situações difíceis também. A gente vê que estruturalmente ainda falta muita coisa para a gente poder se recuperar, né, da pandemia, muitas tarefas aí, não sabemos. Nosso contexto político é bastante incerto, não vamos falar disso hoje, nós vamos falar um pouco da guerra, mais precisamente nós vamos falar um pouquinho sobre a Ucrânia e vamos falar um pouco sobre as raízes históricas do conflito. Será uma série de três programas, né, por sugestão inclusive do Ramon, né. Nós vamos entrevistar o professor Marcos Cordeiro semana que vem, que é um especialista em relações internacionais. Nós vamos falar com outras pessoas também em seguida. Então será uma série de 3 programas sobre a questão da Ucrânia. E hoje nós vamos falar um pouco da Ucrânia no seu contexto histórico, né? E aí a gente pode começar a falar um pouco sobre isso. Por que tem o conflito, né? Como esse conflito começa, né, Luiz? E só complementando a sua fala, realmente a gente pensa na Ucrânia e está muito longe daqui, porém existem marilienses que têm famílias, são descendentes, né, de ucranianos, têm filhos de ucranianos aqui em Marília, né, existem vínculos afetivos com a Ucrânia, né, que é a terra não diretamente, mas de ancestrais, de pessoas que moram em Marília e que quando começaram aí as primeiras bombas, aquela tensão, já estavam sofrendo e continuam sofrendo a cada dia. São mais de 20 dias de guerra, né, hoje entrando no 24º dia, nesse sábado, né, de guerra, e nós não assistimos aqui corredores humanitários sendo atacados, cidades sendo bombardeadas, prédios muito parecidos com os prédios que tem em Marília recebendo bombas, né? Então você fica ali no meio daquele tiroteio. Aquele tiroteio está na nossa casa também, né? Então a gente sofre de uma certa forma. Imagine você que tendo familiar lá, né? Ou vínculos afetivos com a Ucrânia, né? Nós estamos vendo aí imagens
de um prédio, né, em Kiev, que acabou de sofrer um bombardeio. Quer dizer, é um prédio muito comum. Aqui em Marília tem prédios parecidos com esse, né? Não estou sendo muito... Não, e, Luiz, como você enquanto arquiteto, né? As pessoas estavam... O design é igual, né? Assim, Kiev enfim, uma cidade que está tentando, né, se colocar como nas grandes capitais da Europa, nas grandes capitais culturais da Europa, até porque a cidade recentemente comemorou 1.500 anos de existência, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Perfeito. Luiz, uma coisa que me ocorre, e eu acho que a maioria dos brasileiros, é que quando se falava em Rússia, se falava em Ucrânia, daqui a pouco já se falou em tiro e bomba. Quer dizer, como é que chegou nesse ponto? A tensão já estava, as questões lá já estavam acirradas, o diálogo já tinha sido suprimido. Por que logo depois das ameaças do Putin, né, da questão dele pressionando, já começaram os bombardeios? Bom, essa história é complexa, né? Mas basicamente existem fatores internos, né, da política da Rússia, que faz com que o Putin ele se coloque permanentemente em situações de limite, de guerra, de afirmação da identidade russa, para poder manter altos níveis de popularidade. A gente já sabe que os níveis dele, ele sempre monitora isso. Os níveis do Putin, eles baixaram abaixo de 60%, e a guerra fez esses níveis subirem para 65%, grande parte graças à manipulação da mídia. Você sabe que é proibido, inclusive, na Rússia, você falar a palavra guerra. Né? Esse é um termo que foi banido, né, lá do dicionário russo. Eles falam operação militar especial, mas não falam guerra. Né? Então, existe um controle, né, da mídia. Lembrando que, né, o Putin ele veio, né, da antiga KGB, né, que já usava diversos mecanismos de manipulação de massa, enfim, desde sempre. E esse é um aprendizado muito longo, né, de controle da população, controle da opinião pública, que o Putin exerce e que ensinou, né, e fez uma escola aí de fake news, uma escola de manipulação muito forte, né? O próprio Putin, ele vem de uma sequência. Vamos falar vamos voltar. Mikhail Gorbachev foi responsável pelo fim da União Soviética. O Putin ele era quando houve, né, na verdade, a queda do Muro de Berlim. Sim. O Putin estava estacionado em Dresden, né, na Alemanha, num posto de segunda linha. Ele seria um agente especial do governo. Era um agente da KGB infiltrado para espionar potenciais desertores, potenciais delatores, vamos dizer, do processo repressivo da União Soviética sobre a Alemanha. Quando ele voltou para a Rússia, ele foi para São Petersburgo, e lá ele assumiu alguns cargos, né, de coordenação da parte de importação, exportação daquele território, porque lembrando que São Petersburgo é um entreposto, né? E ele já demonstrou interesse na presidência, interesse público, não? Ele na verdade ele foi assessor do Boris Yeltsin, né? Nesse processo ele acabou virando assessor do Boris Yeltsin, e foi aí que houve um acordo, né, para ele assumir o poder. Lembrando que a presidência do Boris Yeltsin foi extremamente desastrosa para a Rússia, foi extremamente caótica, foi a época em que os grandes monopólios estatais eles foram passados para oligarcas, né, por nada, né, preço de banana, por nada. Eu não podemos nem falar preço de banana, do jeito que a banana está cara. Mas, enfim, esses grandes monopólios foram passados por esses oligarcas, que transformaram o país num caos, porque eles também lutavam por poder político. Então, houve uma troca em que Putin ele conservava esses monopólios nas mãos de determinados oligarcas que eram favoráveis a ele, mas, em troca, eles não se metiam com política. Então a política ela foi construída num grande acordão, né? De olha, eu mando, mas vocês podem continuar ganhando dinheiro.
E aí hoje a Rússia, enfim, ela continua sendo controlada por esses grandes monopólios que travam a economia russa, de certa forma, uma economia que não cresce, cuja população até está decrescente hoje em dia, mas que consegue, graças à manipulação e ao grande impulso, né, de desenvolvimento que realmente houve depois da estabilização desse processo, né, manter a popularidade do Putin em alta, e o Putin continua fazendo movimentos de perpetuação no poder. Luiz, nós estamos vendo, inclusive, imagens do Putin aí comandando algumas reuniões, e assim, o que fica para nós é que ele sempre foi presidente, parece, né? Parece que ele sempre esteve lá, né? Parece que ele nunca saiu, né? Nunca saiu, mas teve um período interstício aí, que teve um outro presidente, que até comandado por ele, depois ele volta, né? Houve um movimento do Medvedev, né? Que ele colocou o Medvedev na presidência e ele assumiu ele como primeiro-ministro. Mas ele combinou com o Dmitry Medvedev e o Medvedev aceitou que ele retornasse depois do mandato. Então foi um período bem interessante. Mas ele continuou mandando, né, durante esse período. Quer dizer, então ele sempre esteve no poder desde a saída do Boris, né? Desde a saída do Yeltsin, praticamente sim. Então mas é uma história mais longa ainda, né? Acho que é importante colocar que o Putin, ele fala que a Ucrânia é uma invenção de Lenin, né? Que o país nunca existiu, que sempre foi uma parte da Rússia, né? Enfim, que ele quer dizer é que a Ucrânia não teria direito à autodeterminação, né? Basicamente e essa argumentação dele, Luiz, de que a Ucrânia não seria um Estado, né, próprio, seria sim parte da Rússia, ele tem razão no que ele fala ou ele está falando para os eleitores dele, para os convertidos dele? Seria mais correto, Ramon, dizer que a Rússia é parte da Ucrânia do que o contrário. Por quê? Vamos lembrar, né? A formação, né, isso é um pouco da parte histórica, né, que a gente vai abordar hoje. A formação da Rússia, ela se deu não na região de Moscou, mas ela se deu ao longo dos rios que descem, né, do Mar Báltico para o Mar Negro, né, nessa direção. Então o rio Dnepr, o rio Don, esses rios todos que fluem nessa direção, foram os caminhos em que os grandes navegadores vikings desceram e acabaram estabelecendo entrepostos comerciais, se misturando com a população eslávica e criando o povo russo, né? Ou seja, a palavra Rus, ela vem desse radical escandinavo que quer dizer remadores, né? Então, na verdade, era essa mistura de povos, né, do povo escandinavo, né, que migrava descendo esses rios, e do povo eslávico original e vários outros povos ali que viviam nessa região, deu no povo russo mesmo. Então você dizia que, na verdade, existiam esses navegadores escandinavos, e é muito interessante que eles vinham fazer comércio. Então eles vinham comercializar principalmente peles, né, junto a Bizâncio, né, junto a Constantinopla na época. Então eles desciam toda essa região, iam fazer o comércio deles e voltavam, ficavam nessa região até estabelecer esses lugares. E foi aí que um cara chamado Rurik, né, se estabeleceu. E ele foi o pai de todas as dinastias, dessa grande dinastia, né, que enfim, conquistou e dominou. Seria. E ele teve vários filhos, e os filhos brigavam muito entre si. Então ele acabou dividindo esses lugares em, vamos dizer, condados, em regiões, né, e cada região ganhou um nome, e aí a região que ganhou mais notoriedade foi justamente a região de Kiev, né?
Que é a Ucrânia. Exatamente, que é o berço da Ucrânia. Um desses principados virou o Principado de Vladimir, que é no norte, e que mas muito tempo depois deu nascimento a Moscou, né? E a Rússia como tal a gente entende hoje. Mas a Rússia ancestral é a Rússia ucraniana. A Rússia ucraniana. Quer dizer, Vladimir, que seria onde é Moscou, é mais europeu na parte da Europa, né? Seria mais perto da Europa do que Kiev, mais ao fundo, vamos dizer assim. Então, aí você tem essas histórias todas, né, que são muito interessantes, né, dessas guerras, né, entre vários povos. Aí você tem a chegada dos mongóis, né, que determina, enfim, toda uma identidade renovada, né, vamos dizer, da Rússia, porque é interessante que a identidade russa, como tal a gente entende hoje, ela se define a partir da religião, né? A religião. E qual religião, Luiz? A religião ela foi adotada por a religião ortodoxa, ela foi adotada por um descendente, né, do Rurik, chamado Vladimir. Mas cristianismos, cristãos. Ele era pagão. Mas ele decidiu um dia que por várias razões, que ele queria estudar qual religião seria a melhor para ele, que ele queria mudar de religião. Então ele chamou judeus, porque existiam judeus na época já, né, judeus, inclusive judeus khazars, que você tinha um grande império que conta-se, né, que se converteu ao judaísmo ao sul, né, da Rússia, chamado Khazar. E você tinha católicos e você tinha, enfim, cristãos ortodoxos e muçulmanos, né? Então ele comparou essas diversas religiões, cada sacerdote, cada líder religioso foi lá apresentar o seu caso, e ele acabou optando pela religião ortodoxa. Por quê? Porque o chefe da igreja seria o chefe do país, né? Chefe de Estado. Chefe de Estado. O chefe da igreja é exatamente, o chefe de Estado. Exatamente. Então ele optou pela religião ortodoxa. Iria acumular. E ele não queria prestar contas para o Papa, né? Então ele virou ortodoxo e acabou fazendo com que todo o país virasse ortodoxo junto, né? Ou seja, ele saiu do paganismo, virou ortodoxo e fundou a primeira grande basílica em Kiev, né? Ou seja, a basílica, o berço da religião ortodoxa russa também foi em Kiev. Existe a igreja ortodoxa russa e a igreja ortodoxa ucraniana. Isso. Não, posteriormente a igreja ortodoxa russa, ela resolveu romper ela não resolveu romper. Quando da invasão de Constantinopla pelos otomanos, em 1476, o que aconteceu? Eles optaram por separar. Então agora a gente não vai mais prestar contas para Constantinopla, a nova Roma vai ser Moscou, né? Então isso foi, os moscovitas disseram isso. Os ucranianos não acharam isso legal e falaram assim: quer saber, nós vamos fundar nossa própria igreja, não vamos prestar contas para Moscou. E fundaram a igreja, exatamente, a igreja ucraniana. No Paraná existe uma comunidade, né, forte de descendentes ucranianos e inclusive sacerdotes da igreja ortodoxa. Mas a gente também tem a igreja católica ortodoxa ucraniana, que é confuso, né? Porque eles têm ritos ortodoxos, mas eles são católicos, são associados à Igreja Católica, eles prestam, vamos dizer, homenagem ao Papa, né? Então você tem essas duas grandes igrejas na Ucrânia também. É um pouco complexa a situação. A Ucrânia não é para iniciantes, cara, é bem complexo, né? Entendi. E quando começa, então, essas manifestações, essa tensão ali, que não é de agora, qual foi, antes, Luiz, desse conflito mesmo, dessa guerra, antes, qual foi o
conflito anterior que quase, né, chegou nas vias de fato, vamos assim dizer. Pois né? é uma região de muita guerra, né? Desde a época dos mongóis, quando eles invadiram, né? Nós estamos vendo, Luiz, agora A planície ucraniana, a gente vai né? ver sempre essas cenas de grandes planícies, e você pode imaginar que naquela época, lá no século 12, 13, não era diferente, ou seja, você tinha grandes paliçadas de madeira. Os mongóis chegaram com tudo, né? Eles chegaram nesse território trazendo catapultas com mestres chineses e derrubaram essas grandes paliçadas e invadiram as cidades, assim, criando caos, onde as populações não se sujeitavam a eles. Então eles simplesmente varreram do mapa Kiev e outras grandes cidades, e nesse período o que acabou acontecendo, né? A gente pode até colocar um mapa aí, se você tiver, o mapa número 3 já. Luiz, a geografia, então, ali é o grande trunfo que o Putin está usando o mapa agora. Então, se a gente olhar aí, né, a gente vai ver territorial, né? Ucrânia estaria onde? Pois aí a gente está vendo aí o mapa da invasão mongol, né? Isso no século da direita para a esquerda, no século né? 13. E aí você vê isso, esquerda, né? eles invadiram tudo. Mas Esse é o mapa da Ásia, né? Ásia. A gente vai ver ali no canto esquerdo a região da Ucrânia, e ali você vai ver que uma parte, né, da parte norte ali, Novgorod, não sei se dá para ler. A Ucrânia é aquilo ali sobrou. Por que sobrou aquela área ali? Por que os mongóis eles eles primeiro eles não invadiram esses territórios? Por quê? Porque esses territórios se submeteram aos mongóis, enviando taxas, né? Recolhendo taxas, ou seja, os mongóis dominaram via proxies, os próprios príncipes se submeteram aos mongóis, e os mongóis de invasões, né? acabaram não preservando essas regiões aí do norte, do que hoje é a Rússia. Por isso que a região que hoje está Moscou acabou se preservando, né? E acabou se fortalecendo ao invés de se enfraquecer na época mongol, porque, inclusive, um grande príncipe da região ali de Moscou, né, o príncipe Yuri, ele se casou com uma princesa mongol, e você tem hoje essa que é uma marca de diferença cultural, né? Ou seja, você tem na Rússia moderna uma mistura, né, de nacionalidades, de países muito rica, enquanto que a região da Ucrânia ela não teve, talvez ela teve misturas incríveis também, mas não do mesmo tipo, né? Ou seja, a Ucrânia ela acabou sendo bastante castigada, né, pelas invasões mongóis, e ela acabou, de certa forma, criando uma determinada marca, mas eles eles acabaram não se misturando tanto quanto outras regiões da Rússia, né? E aí você tem toda uma história, né, umas narrativas, né, de resistência, né, algumas são verídicas, outras são reais, contra os mongóis. Mas o fato é que o que previgorando, o que acabou fazendo, né, vamos dizer, a identidade ucraniana e a identidade russa, né, também se preservarem, foi a religião, né? Porque os mongóis nunca obrigaram os povos submetidos a eles de mudarem a sua religião. Então, conservando a religião, eles também conservaram a língua, conservaram os costumes e conservaram a religião, a sua identidade. O cimento, né, foi para preservar a identidade do povo ucraniano. Exatamente. E o mesmo acontecendo com o povo russo, né? Essa religião. E o que aconteceu no Brasil com os povos vindo da África, né, os escravos, exatamente.
se preservaram pela religião deles, né? A religião que eles trouxeram, né, junto com os navios negreiros, que a identidade humana, né? Pode dizer que a Umbanda e essas coisas são... onde eles se sentiam gente, porque o escravo não tinha nenhuma bastiões de resistência cultural, isso, né? Vamos dizer, né? Cultural, exatamente. Enquanto escravo ele não tinha direito nenhum, só do trabalho, mas enquanto que ele ia orar, fazer as suas manifestações religiosas, isso era preservado. Então isso preservou a vida deles, né? Manteve eles vivos ali, né? Exatamente. E isso mesmo acontecendo com a Ucrânia e com a Rússia, né? A religião. Bom, e aí a religião acabou marcando muito esse território, né? A gente pode dar uma olhada no mapa A4, né? Que eu acho que é bem interessante, né? E em que você tem, por outro lado, os príncipes, né? do norte da atual Rússia, eles se defendendo, né? Você tem a batalha aqui essa batalha do gelo. Ela tem uma história muito doida, porque esse príncipe, né? Que estão se enfrentando. De um lado, Ramon, você tem Alexander Nevsky, né? Um grande príncipe de Novgorod, guerreando contra os cavaleiros prussianos, né? Da Ordem da Livônia. E esses cavaleiros, eles vêm fazer uma cruzada contra os ortodoxos e contra os lituanos. Então, os lituanos se agregaram junto a Alexander Nevsky, e os lituanos eram pagãos, né? Acho que era bom lembrar disso. Então, o Alexander Nevsky se aliou aos lituanos e aos mongóis e derrotou, numa batalha muito impressionante, em cima do gelo, né, do rio Neva, né, essa horde de cavaleiros, né, numa cruzada um pouco insana e bem pouco religiosa, né, porque eles estavam praticamente combatendo um outro povo cristão e visando interesses comerciais, né? A gente pode ver... essa foi uma batalha, então, no gelo. Por isso nós estamos vendo isso. E essa batalha, ela marca o nascimento desse herói, né, que é o Alexander Nevsky, que é um desses grandes ícones, né, da cultura russa, né? Ele virou santo, né, pela Igreja Ortodoxa Russa. Existem diversas catedrais, inclusive na Rússia. A gente visitou uma catedral na Estônia, existe uma catedral em Kiev e tudo, falando desse santo, né, esse Alexander Nevsky, né? E tem um filme, né, do Eisenstein que conta, é um filme clássico também, que conta sobre esse herói russo, tal, né? E ele está retratado nesse quadro? Ele está retratado, é ele que está levantando a espada ali. Ele está levantando a espada. Essa espada então seria ele. Seria ele e tal, e toda essa história. Agora, isso é importante porque isso foi o filme do Alexander, o Alexander Nevsky, o filme, ele foi lançado em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, o Eisenstein, ele queria fazer um paralelo dessa vitória com a vitória russa sobre o exército nazista. Também foi na época do gelo eles lutaram. Exatamente. Foi muito, muito interessante. Muito parecido, né? Então ele quis fazer, olha, tá vendo como nós somos capazes de derrotar esses caras? Já derrotamos antes. Então ele conta essa história. A narrativa exatamente, né? Aí a gente tem uma outra imagem que é muito, muito importante, que é esse 4B, se você puder colocar, Edgar, agradeço. Por quê? Porque depois Esse é o mapa da Polônia? Aí que tá. Esse Polônia, é o mapa, né? da Polônia, Lituânia. Então, os lituanos... a Polônia seria... A maior parte do mapa é a Polônia. Então, pois é. A maior parte do mapa, na verdade, é a Ucrânia. Não é a Ucrânia, perdão. Mas eu vou explicar. Acontece que... O que aconteceu? Quando os mongóis se retrocederam, eles começaram a brigar entre si. Os mongóis, de um jeito maluco. Certo. E quem estava organizado é que se deu bem. E os poloneses e os lituanos,
eles montaram uma confederação a partir de um acordo na cidade de Lublin, que é uma cidade que eu morei, inclusive, perto da fronteira ali na Polônia, e eles fizeram um acordo em que eles construiriam uma confederação republicana. Ou seja, você não era republicana no sentido moderno, mas ela tinha grandes liberdades de religião, ela respeitava a liberdade de opinião, ela respeitava a liberdade étnica, ela não tinha pelo menos no seu texto, Estado mesmo. Ela tinha um Estado. Você tinha esses grandes fóruns de debate entre os nobres, e eles elegiam o príncipe, elegiam o imperador, no caso, né? Então era um imperador eleito. E essa confederação, ela derrotou, né, os mongóis em várias batalhas, empurrou os mongóis e tomou conta desse território que hoje é a Ucrânia. E esse mapa especificamente, ele mostra quais Ele vai nações? mostrar aqui, olha, se você for ver, ele vai mostrar ali aquele cantinho lá em cima, ele é a parte da Estônia, que está ainda em amarelo claro. Eu não sei que cor, eu sou daltônico, mas parece que é laranja. Um laranja claro. Isso. E esse laranja claro, ele é a região da Lituânia. E embaixo é a antiga região da Polônia. Ou seja, esses territórios são muito vagos, né? Eles mudaram muito, os mapas mudaram muito ao longo dos séculos. Esse era o mapa de 1600, isso? 1600, exatamente. 1700. A Confederação Lituânia e Polônia durou 400 e tantos anos. Ou seja, a Ucrânia ficou muito mais tempo sob esse território do que no território russo. Por incrível que pareça. Isso tem uma marca cultural muito forte. Então, por isso, Luiz, que nós estamos vendo muitos corredores humanitários para a Polônia, os ucranianos fugindo para a Polônia, chegando de trem. Existe um vínculo muito forte. Nós percebemos que a cada dia, né, chega mais. E a gente tem que lembrar que grande parte do território, né, grande parte do território ali no leste, né, da Ucrânia, era parte dessa confederação, não só era parte dessa confederação, como depois foi tomado pelo Império Austro-Húngaro. E aí você tem uma marca cultural muito forte, onde a maioria desses ucranianos são católicos, eles obedecem ou à Igreja Católica ou à Igreja Católica Ortodoxa Ucraniana, e eles têm vamos dizer, uma tendência, né, a se aproximar do Ocidente muito maior do que os ucranianos do leste, né? E aí você tem as regiões, são regiões que são vitais para a Rússia. Por quê? Porque também fazem parte da identidade russa no oeste ucraniano. Tem essas regiões, por exemplo, do Donbas. O que é a região do Donbas? Por que ela é importante? Porque ela é um dos lugares onde houve a formação, né, da cultura cosaca, né? Então os cossacos usam aqueles tem toda aquela, sabe, aquelas danças, aquela coisa, né, toda. Então, aquela imagem, quando se fala do russo, vem isso na nossa cabeça. Vem isso na cabeça, né? Então tem uma imagem aí que eu acho que está... Espera um pouquinho. É mais ou menos assim, para quem tem pouco conhecimento a imagem, do Brasil, a imagem 5... Quem tem pouco conhecimento do Brasil vai lembrar, vai pensar no samba. Vai pensar, vamos dizer que no Rio de Janeiro, a Bahia. Separar, o que seria do Brasil? É verdade. Não é mesmo? Mais ou menos mais ou menos essa ligação, né? Então essa região do Donbas, que é mais ou menos essa região aí, essa imagem aí, inclusive, é da época soviética. Isso eu ia perguntar. Essa imagem é de uma época da União Soviética, né? E ela fala assim que o Donbas o Donbas, está escrito ali Donbas. É o russo, o coração, né, da Rússia. É a imagem do coração. Só que está na Ucrânia, entendeu? Então essa imagem é muito interessante, porque... O coração da Rússia bate na Ucrânia. Pois é, cara, porque os cossacos eram esses caras que fugiam de todas esses grandes senhores feudais que dominavam tanto a Confederação lituana e polonesa, como a própria russa.
Então, se você tinha esses grandes feudos, inclusive os servos na Rússia, eles não podiam sair da próprio território, eles eram escravos na prática. Os cossacos eram, na verdade, originalmente, esses foragidos. Vamos dizer que eles eram um quilombo, entendeu? Vamos dizer, fazendo nosso paralelo. Esses cossacos, o nome Cossack, né, ele vem do nome Kazakh, que vem na raiz turca, Kazakh, que é homem livre. Sim, então, aquele que conseguia sair do feudo. Exato. E se embrenhar aí por essa neve. Pois é. Ele era visto como uma pessoa. Ele era uma pessoa livre, ele era um homem livre. Um homem livre, né? Era um cossaco. Um audacioso, né? Um casaco. Então, por isso que a gente tem essa imagem do cossaco como um homem bravo. Um cara bravo. E eles tinham que se organizar militarmente para poder defender seu território. Entendi. Então, eles formaram grandes batalhões, lutaram guerras, venceram guerras. Eles tiveram toda uma história de luta e de um povo bastante aguerrido. Até a Segunda Guerra Mundial, você tinha batalhões de cossacos lutando, ou de um lado ou de outro, ou pelo Exército Vermelho, ou às vezes por outros exércitos. Então houve uma loucura e é uma loucura determinar exatamente. Luiz, a cavalaria deles eram também específicos, exatamente, eles eram bem hábeis, né? Eles tinham um batalhão que servia ao Império Russo. Esse batalhão aderiu aos bolcheviques, né? Que foi uma das coisas que em 17, né? Em 17, né? E enfim, na Revolução Russa eles acabaram aderindo em grande parte, até porque eles tinham uma tradição, né? De rebeldia já, né, bastante intensa, né, como parte da sua história. Né? Luiz, você citou a Segunda Guerra Mundial e nós que estamos acompanhando os noticiários, né, e análises aí, o que a gente está ouvindo com maior frequência é que o que está acontecendo hoje, em 2022, principalmente na Europa, é algo só igualado ao que ocorreu na Segunda Guerra, ou seja, depois da Segunda Guerra. O conflito mais tenso, que pode implicar em uma série de problemas e desencadear outros problemas, é esse. Nós estamos falando de quase 80 anos após, né? 8 décadas após, né? A guerra que foi de 39 a 45, nós estamos em 2022. Quer dizer, por que esse conflito e por que essa tensão no desdobrar dos fatos, né? Pois eu acho que tem uma parte boa, e a gente vai entrar justamente nessa parte, né, que são as reminiscências da Segunda Guerra Mundial até hoje. Uma das coisas que o Putin fala é que ele quer eliminar com os nazistas da Ucrânia. Isso, ele cita ele fala isso, assim, não, vamos fazer uma guerra para acabar com os nazistas, como se o presidente da Ucrânia não fosse judeu e o primeiro-ministro também, né? Quer dizer, é meio nonsense. Só para você ter uma ideia, existem três grupos nazistas na Ucrânia. Eles se apresentaram nas últimas eleições. E juntos eles não ganharam 2,8% dos votos. Ou seja, os nazistas não representam nada. Mas sim, tem nazistas lá, assim como tem aqui. E tem mais, acho que, nazista na Rússia do que na Ucrânia. Agora, esses nazistas, uma parte deles realmente é muito organizada, muito bem armada e bancada por certos grupos de empresários com interesses ideológicos bastante complexos e tentando manipular a guerra a seu favor. Né? Então você tem batalhões, sim, nazistas ou neonazistas. O argumento do Putin, quando ele fala, não está todo errado. Não está tudo errado, mas não na proporção que ele tenta para justificar a guerra. Entendeu? Entendi. Não é por aí, né? Você tem esse famoso batalhão Azov, né? Que é um batalhão que lutou, inclusive, do lado da Alemanha, né? Que hoje ou seja, não existe mais esse batalhão, mas teve um povo que formou uma milícia paramilitar, se autodenominou Batalhão Azov, combateu, né, as forças pró-russas
na Revolução Ucraniana de 2016 e hoje foi incorporado ao exército ucraniano. Bom, existem todas essas coisas. A gente pulou Eles usam... para a Segunda Guerra, mas não esquecemos que teve a Primeira Guerra. Falando da Primeira Guerra, então, a Primeira Guerra foi um período bastante confuso na história aí sim, 100 anos atrás, da Ucrânia. Né? Em 1917, então, a Ucrânia tentou se libertar, né? Também aproveitando, né, a Revolução Russa. Foram formadas duas, primeiro uma República Popular e depois uma segunda República Popular socialista pelos próprios ucranianos. A República Popular da Ucrânia, né, tinha um caráter socialista democrático que foi suprimido pela Segunda República de características mais soviéticas, mais bolcheviques. E essa primeira República Popular Ucraniana adotava como símbolo o tridente que hoje é adotado na bandeira, né, enfim, toda a heráldica atual da Ucrânia. A justificativa para adotar o tridente? Pois esse tridente, ele é o tridente de Vladimir, lá atrás. Né? Você lembra que eu falei desse primeiro... aliás, esse primeiro não, desse imperador que ele adotou a religião ortodoxa, né, para os russos. Esse imperador tinha como emblema o tridente que hoje que foi adotado por essa República Popular. O tridente ou era só um símbolo? O tridente é um símbolo, na verdade é um símbolo muito antigo, que era usado nas moedas, que era usado nas bandeiras, enfim, como parte da heráldica local. Além disso, você tinha uma outra república que era já de orientação mais de direita, né, que era o pessoal católico, que vinha da parte que era a antiga Áustria-Hungria, e você tinha a Confederação Anarquista de Néstor Makhno, que foi um cara que dominou 40% do território da Ucrânia com uma revolução anarquista. Ele tinha um exército negro. Que ano que foi isso essa tudo revolução foi entre 1918 e 1921. Né? Então foi um curto período ali de Foi. domínio, né? No final ele tentou fazer um acordo com os bolcheviques e acabou sendo traído, né? E teve que fugir. E chegou até essa república anarquista? Sim, chegou a ter uma república anarquista. Que seria uma república anarquista? Cara, era uma república de confederações de cooperativas e vilas que abriam mão do conceito de propriedade e enfim... E deu certo alguma coisa? Pois o pior que deu, cara. O povo na Ucrânia ainda tem memórias positivas sobre Néstor Makhno, mas era uma época extremamente violenta também, então não houve a oportunidade de consolidação desse processo, naturalmente, né? Mas foi uma época bem interessante, bastante estudada por diversos acadêmicos aí. Esse grande movimento de Makhno, né? Que foi um movimento interessante porque vilas inteiras aderiram ao sistema, né? Cidades inteiras aderiram à revolução anarquista e houve todo um movimento bastante forte aí de rebelião, vamos dizer, nessa época, que depois foi cooptado e consolidado pelos bolcheviques. Já em 1922, o Exército Vermelho entrou em toda a região e consolidou ali a República Soviética da Ucrânia. 40% do território ucraniano esteve sob um regime anarquista. Sim, em algum momento teve, E nessa sequência, né, nós vamos falar depois, aí vem... aí você tem a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra foi um período horrível. Antes a gente tem que falar do Stalin, porque tem um período... Ali, assim, a Ucrânia foi um dos lugares que mais sofreu sob Stalin. Primeiro você tinha o processo ali dos kulaks, né? Ou seja, você tinha uma primeira reforma agrária que deu a terra, né, para os camponeses, no primeiro NEP, que foi a nova política econômica, né, de Lenin, isso foi em 1925. Essas pequenas propriedades começaram realmente a produzir, a enriquecer a Ucrânia, quando logo em seguida houve um movimento de coletivização
por parte de Lenin. Por parte de Stalin. Stalin tinha uma obsessão, que era uma obsessão dos seus generais, e era uma obsessão que hoje em dia a gente pode dizer que foi válida. Qual que era a obsessão? Ele percebeu que a Rússia estava atrasada em 50 anos em relação ao Oeste. E ele falou, se a gente não industrializar a Rússia, a gente vai morrer. A gente vai vir um poder estrangeiro, e no caso seria a Alemanha, e vai acabar com isso aqui. Então, ele fez uma política de industrialização radical da Rússia, com altíssimos investimentos do Estado, e tanto que em 1929, quando o mundo em todo estava destruído pela crise econômica, a Rússia estava crescendo 7,5% ao ano. Só que o preço disso foi extorquir os camponeses, foi tirar grande parte da produção das mãos dessas pequenas propriedades, convertendo-as em fazendas coletivas à força. Houveram 2 grandes movimentos de expropriação da produção, de venda de grande parte da produção para o exterior para poder bancar essa industrialização, e quem pagou em grande parte foram os ucranianos. Eles pagaram num grande movimento, eles falam que foi uma coisa, um genocídio praticado pelo homem, onde morreram pelo menos, a gente sabe, 5.600.000 ucranianos. É esse então chamado Holocausto ucraniano. Eles chamam de Holodomor. Holodomor, é o Holocausto. Foi um período horrível da história ucraniana. Dizem, alguns historiadores dizem que chegou até a 10 milhões de pessoas. Além disso, você tem esse movimento forçado da coletivização. Luiz, e de que forma ocorreram essas mortes? Por fome, por desespero, por assassinatos de pessoas que não concordavam com o sistema, por execuções, vamos dizer assim, execuções, por envios de populações inteiras via trem para a Sibéria, por uma série de fatores contínuos em 2 grandes movimentos. Primeiro em 1931, 32, depois 36 e 37, onde a população ucraniana sofreu de maneira brutal. Primeiro o Holodomor e depois os expurgos de Stalin, os expurgos políticos também. Então houve um processo de destruição consciente e programada, vamos dizer, dessas estruturas produtivas e das próprias pessoas na Ucrânia. Isso é uma coisa que a Ucrânia não esquece, até hoje. Então eles estão lembrando o tempo inteiro. Existe um museu em Kiev, que é o Museu do Holodomor, e que conta essa história, que documenta, porque na época a grande parte da mídia internacional, por incrível que pareça, ficou bastante admirada com o crescimento soviético e via naquilo um exemplo. E a própria mídia americana não cobriu esse terror, esse horror que foi esse massacre. As próprias mídias ocidentais, elas se abstiveram de cobrir, ignoraram, falaram que era coisa política, e não era. Era um fato real, hoje amplamente documentado. Luiz, você que esteve lá, e é interessante o pessoal aqui de Marília saber, o inverno é rigoroso, Fala um pouco da temperatura, o clima. Acho que para nós brasileiros, a gente está acostumado a sol, calor. Inverno 2 dias no máximo. Inverno é curto. Para quem mora lá, você sentir o calor do sol já é uma coisa fantástica, E você não tem também uma coisa que a gente tem, que é a claridade do sol. Você não tem, durante a grande parte do ano, você não tem a luminosidade que a gente está acostumado também. Então existe uma coisa assim, não são territórios fáceis para nós brasileiros nos acostumarmos. A gente sofre. E eu pergunto porque a produção agrícola sofre com isso, lá, Pois eles têm todo já uma cultura, de plantio, de época, de estações e
e uma produção bastante grande. A Ucrânia ela tem um solo bastante fértil, né, ele é chamado solo negro da Europa, ela é chamada de cesta de pães da Europa, porque grande parte da produção do trigo da Europa vem da Ucrânia. E para cá também vem, né? Sim, é outro ponto. Então você tem um movimento aí, né, Então, antes da chegada da Segunda Guerra, Stalin adota essa postura aí de domínio, expropriação e, quer dizer, depois disso você teve sobre as asas dele, você né, teve toda uma coisa de construir essa República Soviética da Ucrânia, estabilizar o país, integrar ela dentro da economia soviética como um todo, fazer investimentos estatais pesados, né, tanto que você tem uma tremenda infraestrutura industrial nessa região do Donbas, e você tem próprias usinas, né, nucleares, como Chernobyl, né? Você tem a Crimeia, que a Crimeia ela foi passada para a Ucrânia em 1956 por Nikita Khrushchev, né, como uma espécie de reparação pelos erros e tal. Históricos o Khrushchev era o secretário, né, e aí, então, em 56, a Crimeia, com toda uma infraestrutura enorme, né, dos portos, Sebastopol e tudo, foi passada para a Ucrânia. Mas Putin pegou de volta, né? Agora, retomou. Então, depois de passar por tudo isso, agora chega em 2022. E antes do início, né, do confronto da guerra, nos meses que antecederam, como estava a relação ali? Por que chegou a esse ponto? Qual foi o motivo que fez aí o Vladimir ir lá e apertar o botão da... Bom, o fato é que o atual presidente, o Zelensky, né, ele fez um movimento de assimilação da Ucrânia dentro da União Europeia, e a OTAN, né, ela acabou se expandindo. O Putin ele conta uma mentirinha verdadeira. O que significa isso? Que quando houve a derrubada do Muro de Berlim, os russos pediram para a OTAN: olha, vocês, por favor, fiquem na sua e não, por favor, não agreguem os antigos estados soviéticos na OTAN, a gente vai ficar muito chateado. Mas a mentira que ele conta é que a OTAN se comprometeu a isso, e a OTAN não se comprometeu. Os Estados Unidos também não se comprometeu. E esses estados, eles acabaram querendo ir para a OTAN, porque eles se sentem mais protegidos, até porque existe uma diferença de cultura, né? A Rússia hoje praticamente é uma ditadura, e uma ditadura bastante armada, né? Até com arma nuclear. Então, se eu fosse um estoniano, e se eu tivesse que escolher, eu preferia estar na OTAN do que estar com ele. Aí isso explica por que a Ucrânia também teria, né, enfim, uma tendência a ir para a OTAN, mas também a OTAN, enfim, os serviços secretos americanos, em grande parte fizeram movimentos de influenciar, né, a opinião pública ucraniana para vir para esse lado. Então, existem naturalmente uma continuidade da Guerra Fria nesse movimento. Luiz, a OTAN é a organização... Olha lá, a gente vê esses elementos históricos, né, presentes, né? O presidente vestido com uma roupa aí, como se estivesse pronto para a luta, né? Caqui. A gente vê o selo, né, de Vladimir lá no fundo, né? Enfim, todas essas questões históricas estão presentes nessa guerra também. Luiz, então nós estamos vendo, ele sempre se apresenta assim, né? Toda vez que ele aparece é com esse traje. É o motivo de estar pronto para a luta, é isso? Exatamente, né? Se ele tivesse de gravata e terno, ele não ia ter o impacto visual, o impacto midiático que ele tenta provocar, e ele está fazendo isso muito bem. Por que ele usa só essa cor de roupa? Porque é um caque, né? É uma roupa, vamos dizer, que
que remete a uma lembrança militar, né? Entendi. Exatamente. Né? E vamos falar um pouco desse presidente, Luiz, que ele ele não era político convencional, ou seja, ele não era político profissional. Fala um pouco, ele era um ator, né? Ele fazia veio de uma formação dramática, né? Ele interpretava. Ele era um ator, né? e é até engraçado, porque ele representava um cara que fingia ser presidente, né? Que era eleito. Ele fazia o papel de um presidente, né? Na fantasia dele, que era eleito e virava um candidato a presidente que virou olha presidente. a ficção virando realidade. Porque ele conquistava, né, com o carisma dele a população e na ficção virava presidente era um de verdade. seriado, e ele né? acabou virando presidente. Era um seriado, né? Uma série, né, que passava. Então agora ele está tendo que fazer o papel, né? Quer dizer, uma coisa assim meio esquisita. O fato é que ele está se demonstrando enfim, duro na queda, né? E isso daí está sendo motivo de admiração de muitas pessoas. Porque até foi ventilado, ou foi proposto ele sair do país, ele recusou, ele falou que vai ficar. Sim, até... ele vai ficar, né? Ele é bem fruto dessa geração, né? Se não me engano, acho que a mãe dele e ele é novo, né, Luiz? Ele não tem 50 anos, né? Grande parte dos ucranianos fala russo em casa, né? Ele vem de uma família judaica laica, né? Os pais são cientistas, e ele enfim, tem uma proximidade muito grande com Israel, sim, né? Que é outra questão também, vamos dizer, que deve deixar o Putin muito bravo também, porque, enfim, toda a proximidade, a questão da KGB com Israel que grande parte dos bolcheviques era judeu, mas que em muitos momentos queria uma aproximação com Israel e além das fronteiras que a KGB desejava, né? Então criou-se um ranço, vamos dizer, também contra os judeus, que em muitos momentos foi bem complicado. 1,5 milhão de judeus ucranianos morreram na Segunda Guerra Mundial, né? E foi um massacre horrível. Uma parte significativa, então né? isso também tem na memória, está na memória coletiva da Ucrânia. Luiz, só para contextualizar, então a OTAN é a organização do Tratado Atlântico Norte, e ela reúne forças militares como os Estados Unidos e outras potências, né? Se não me engano, a Alemanha também participa, ou outras nações, a França, né? Uhum. Se eu não me engano, são nações bélicas que têm arsenais aí que poderiam, numa eventual crise dessa, se a Ucrânia fosse membro, reagir ao ataque russo. Resumidamente seria isso. Uma vez a Ucrânia sendo da OTAN e a Rússia invadindo a Ucrânia, a OTAN compraria essa briga, vamos dizer assim? Sim. Se a Ucrânia estivesse fazendo parte da OTAN, a OTAN reagiria. Assim como a OTAN já colocou seus exércitos ali na fronteira e disse, olha, se vocês passarem, ainda não entrou. A gente vai reagir. Mas a Rússia também não é boba, né? Se ela entrar, ela sabe que provoca a Terceira Guerra Mundial. Não é isso que eles querem. E o Putin fala que se entrar a OTAN, ele aperta o botão da bomba atômica. Exato. Ele já ameaçou com isso. Ele está... Eu duvido enfim, que ele queira fazer isso, mas também não duvido nada mais, porque está muito estranho. Mas é uma ferramenta muito comum no diálogo da Guerra Fria, né? Seja, então são ele armas vem disso, né? nucleares. Então essa coisa da KGB, da história da NKVD que antecedeu a KGB é muito interessante, né? Você sabe que o Dínamo de Kiev, né? Que é o Dínamo de Kiev, era a associação esportiva da KGB, né? Que se formou, ou seja, eles pegaram, tinha tanto espião ali na Ucrânia, vamos montar um time de futebol e virou o Dinamo de Kiev, né? Quer dizer, né? E está lá até hoje, né? Quer dizer, vamos jogar bola nas horas vagas, depois de espionar, vamos jogar bola. Quer dizer, então, essa ameaça que nós passamos, nós que
vivemos aquele período dos anos 80, Guerra Fria, né? Vai ter filmes, muitos falavam, né, dos hecatombes, quer dizer, esse momento tá perto, assim, ou não? Não, digo, existe a possibilidade de chegar lá, ou não? Olha, até agora, aparentemente, acho que 7 mil pessoas, mais ou menos, faleceram nessa guerra, né? Se você considerar que o tamanho da população da Ucrânia, ela ainda é uma guerra localizada. Ela não é uma guerra, ela ainda é uma guerra regional, vamos dizer assim, mais ou menos contida. Eu tenho certeza que a Rússia, se quisesse fazer uma guerra de grandes proporções, com um grande número de soldados na linha de frente, com forças terrestres consideráveis, faria. Eu tenho a impressão que, por enquanto, e isso está se escalando de uma maneira terrível, mas, por enquanto, é uma guerra ainda pontual, mais marcada pela política do que pelos movimentos em terra, né? As pessoas estão tentando viver suas vidas, muita gente não saiu, né? Você vê que tem 1 milhão de pessoas que saíram, é um número considerável, mas só nessa sexta-feira 9 mil pessoas deixaram. Então, assim, muita gente tentando viver as suas vidas no dia a dia. Então, assim, é terrível o que pode acontecer. A guerra pode se escalar ainda muito, porque, né, as forças russas são gigantes. Olha eu falando soviético. Mas basicamente o que o Putin tenta fazer é uma pressão política violenta em cima da Ucrânia para atingir os objetivos que ele quer. Ele usa a retórica, né, antinazista, né, ele usa a retórica do fortalecimento, né, da Rússia, lembrando, né, a glória e a grandeza, vamos dizer, da União Soviética, inclusive colocando foice e martelo em alguns tanques e tal, mas a gente sabe que tudo isso é propaganda, né? Ele, naturalmente, ele não é vamos dizer, um descendente da tradição soviética comunista tradicional. Ele vem para fazer um jogo de poder violento em cima da Ucrânia. E ele basicamente ele vai querer retomar as áreas do Donetsk, né, aquelas áreas do Donbas. Ele vai querer estabelecer talvez uma fronteira clara a partir do rio de Dnieper, né, que onde a influência russa é maior. Aí é um monumento que eles estão protegendo, é isso? Eu estou vendo o que é. Aparentemente eles cobriram um monumento com sacos, né, de areia. Então, eu não saberia dizer que monumento que é. Essa tensão, né? Ou seja, eles estão ali aguardando o pior, né? E vão ficar protegendo suas casas, sua identidade. O ucraniano está com essa a Ucrânia, ela meta, né? Em grande parte, né, ela decidiu, enfim, pela União Europeia, a maior parte da população, se não me engano, 83%, inclusive muitas pessoas de etnia russa, escolheram estar, né, junto à União Europeia. Escolheram estar junto aos padrões do que se define como democracia ocidental, né? Então, não querem, né, esse tipo de presença russa dominando o país. Lembrando que Putin já controla grande parte das repúblicas que eram, né, da esfera soviética. Ele controla, né, Turquemenistão, Azerbaijão, todos esses países, Quirguistão, todos esses países, Belarus, né, que a gente viu o movimento. Inclusive o primeiro-ministro, ele controla todos esses lugares via proxy, na Chechênia, havia oligarcas escolhidos por ele, né? E, enfim, ele gostaria de fazer a mesma coisa na Ucrânia. Não é o que o povo ucraniano quer. Aí encontra essa identidade e resistência, né? Isso. Com esse
jogo, né, Luiz, e qual que seria o futuro político da Rússia? Quem seria o sucessor do Putin, se é que ele pensa nisso, ou ele acha que vai eternamente ficar no poder? Olha, eu acho que, como é natural de todos os ditadores, ele acha que vai viver para sempre. Sempre. Mas ele não vai. O fato é que o legado dele é um legado bastante individual, bastante em torno de poder. Ele quer ver a grandeza da Rússia, né, como ele tal entende, restaurada. Ele quer ver, enfim, a Rússia, entre aspas, respeitada, né? Ele acha que não há um respeito por ele ou pela autoridade dele. Você viu que os movimentos que ele iniciou, né, quando ele começou a anunciar a invasão da Ucrânia a partir do momento que a Merkel saiu do poder na Alemanha. Isso, é engraçado. Por quê? Isso, Porque né? a Merkel era quem peitava ele. Se liga, né, coloca o seu lugar, tal, não sei o quê, assim não dá. Ela colocava o Putin no devido lugar. E a partir do momento que ela saiu, exatamente, ninguém fez mais isso. Então inclusive, ele nós começou vimos agora assim, aí, imagens anteriores, o atual, né, líder da Alemanha que substituiu a Merkel. Isso, que também está tendo uma postura bastante forte agora e está sendo bastante apoiado, inclusive, pelo povo alemão. Luiz, vamos caminhando aqui para o encerramento, né? Voltando a falar nós vamos falar de muitos assuntos. Nesse primeiro programa, né? Vão ter outros, né? Vamos abordar o assunto, né? A Ucrânia rende muita pauta, vamos dizer assim, né? Mas para primeiro contraponto, né? Acho que vamos falar da herança KGB e NKVD. Bom, a herança KGB é o próprio Putin, né? Essa é a herança, né? NKVD é a antiga KGB, né? KGB, mas a herança, o que nós vimos da KGB, nós estamos vendo o Putin, né? Ele é a KGB, né? Exatamente. Esse controle, as pessoas não poderem falar guerra, né? O Putin ele é capaz de organizar manifestações contra ele só para manipular a opinião pública. O Putin é capaz de fazer coisas terríveis para se manter no poder e ele, inclusive, montar guerras como essa. É muito difícil você entender essa guerra sem observar a política interna da própria Rússia, né? Agora, a KGB ela nasce como uma central de espionagem, né? Sim. Aí monitorar uma inteligência, uma central de inteligência. Uma inteligência de controle, né? Enfim, da população. Mas é isso. Esses serviços de inteligência continuam vivos, né? Acho que o professor Marcos vai falar um pouco sobre isso também. Só para contextualizar a época da KGB, era normal as pessoas serem sedadas ao falar. Era em determinado lugar, se a pessoa estava falando, alguém passava e aplicava ali uma injeção e a pessoa desmaiava e parava de falar. Esse era um modus operandi da KGB, né? De apagar a pessoa para que ela não se manifestasse, né? Ou seja, silenciar, né? A KGB passou por diversas histórias, diversos expurgos. É uma coisa bem triste, na verdade, né? Porque a KGB ela começou logo depois da Revolução Soviética como ferramenta de proteção e depois de controle. Ela foi um braço direito, né, de Stalin na aniquilação. No México, ela teria matado Trotsky no México? Sim, foi um braço, né, da antiga NKVD, a chamada Stevka, que primeiro contactou um espião holandês. Ramon Mercader. Esse espião holandês, ele foi até a Espanha, né? Na Espanha, durante a guerra civil espanhola, ele recrutou Ramon Mercader e o Ramon Mercader executou Trotsky. No México. Então, pela triangulação que foi feita, era muito difícil chegar de volta para o Stalin. Óbvio que foi Stalin, né? Mas foi toda uma articulação dessas muito bem feitas pela NKVD. A NKVD chegou a infiltrar gente no gabinete de Hitler. Eles tinham gente assim
em todo lugar, né? Então, eles acabaram fazendo, enfim, uma das armas de espionagem mais eficientes, né, do século XX. E muitas dessas técnicas, dessas ferramentas de controle sobrevivem na Rússia de Putin. Até agora. É isso, gente. Isso, né? É isso aí. Né? Então, muito obrigado, né, pela audiência. Desculpa se ficou um pouco longo, né? É uma Mas história longa, né? É mais para dar um contexto aí da história da Ucrânia e saber onde a gente está pisando em relação a esse assunto. Né? E torcer para um cessar-fogo, né, Luiz? Vamos ver se, né? Pelo menos eu acho que né? eu acho que o que vai acabar dominando essa guerra vai ser a política, né? Então vai ter que se ter algum movimento político de força aí para poder estancar a guerra, porque o Putin não vai parar enquanto ele não for confrontado e diretamente, enquanto não houver um diálogo, vamos dizer, peito a peito com ele. Não adianta ficar, né, que nem esses líderes ocidentais, eu estou vendo que eles estão bastante ainda reticentes, tímidos, né? Em relação a conversar com o Putin. Se a Merkel tivesse lá hoje, eu duvido que ela ia deixar barato. A coisa chegar como chegou, né? Ela ia botar ordem lá. Ela ia pegar um avião e ia para lá. Escuta, vamos conversar aqui, né? Mas, enfim, eu acho que o mundo ele está um pouco hipnotizado, né, pelos rufiões, vamos dizer, né, hoje em dia. E isso é uma coisa muito estranha. Luiz, mas também pode ser esse ponto que, como no começo do programa nós mencionamos, tanto você quanto a mim, quanto eu, com relação ao baque de uma pós-pandemia. Ninguém esperava isso. Talvez a surpresa deixou todo atônito, né? Poxa, para que começar agora uma guerra se nós estamos conseguindo sair de uma... Enquanto a economia mundial poderia estar se reerguendo. Poxa, agora a economia vamos se reerguer e começa essa situação aí que deixa todo mundo muito triste. Mas é um momento histórico, um momento importante. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar e aprender sobre isso, para que coisas assim também não aconteçam no nosso país, né? Esse tipo de radicalização, idealização da violência. Então, enfim, a gente não quer isso, né? Claro. A gente gostaria de ver um mundo mais equilibrado aí. E paz, né? Um mundo cheio de paz. Em paz. Muito obrigado, gente. Teremos uma continuidade na semana que vem e aguardamos vocês lá.